Cada dia que passa é um óleo novo aí que aparece no mercado, né? E as pessoas ficam na dúvida de qual que é o melhor óleo para consumir. É o óleo de soja, é o óleo de canola, é o óleo de cártamo, é o óleo de coco, né? É o óleo de milho. Bom, essa resposta tem duas situações, tá? Quando a gente fala de óleos de modo geral, a gente tem que considerar a temperatura, tá? Por quê? A temperatura do óleo ela vai mudar a qualidade da característica daquele óleo, tá? Não à toa, vou dar um exemplo bem grotesco aqui, a gente pode falar do óleo do seu carro, né? Por que tem que ser trocado de tempos em tempos? Porque o óleo ele muda a sua estrutura devido às temperaturas. O carro ele esquenta pra caramba, né? Então, por mais que você tenha todo um sistema termostático ali para fazer a manutenção da temperatura do carro, ainda assim ele sai da temperatura na qual ele consegue manter a sua característica natural, digamos assim. Então, quando a gente vai falar de óleos, isso também acontece nos óleos da nossa alimentação, tá? E o óleo da nossa alimentação chega a ser submetido a temperaturas maiores do que o óleo do carro, né? Porque o carro tem ali um sistema de refrigeração que impede que pegue fogo e a comida ela é feita diretamente com o fogo, né? Então o que acontece? Existe uma medida na nutrição que a gente chama de ponto de fumaça. O que é o ponto de fumaça? É entender quando o óleo está começando a sofrer alterações estruturais, tá? E qual que é a importância de você entender essa informação? É você identificar se aquele óleo sustenta uma determinada temperatura ao ponto de não prejudicar a sua saúde, tá? Então, por exemplo, muitas pessoas ouvem que determinado óleo é saudável, né? Vamos falar do azeite. O azeite é um óleo muito bom, né? Em temperatura ambiente. Se você estiver falando do azeite submetido à temperatura, toma graxa, tá? Então, óleo de coco, o óleo de coco ele é bom em temperatura ambiente. Submetido à temperatura, você está alterando a estrutura dele, tá? Então, ponto de fumaça, ele vai me dizer em que momento eu começo a emitir glicerol. O glicerol ele é um composto não muito interessante para o nosso organismo, em quantidades abundantes, tá? Na fumaça você já começa a encontrar glicerol. Vou dar um exemplo mais visual possível, um exemplo prático aí. Vamos falar da manteiga. Pega uma frigideira quente e joga manteiga. Você vai começar a perceber um fumaceiro do caramba, né? Então, aquela fumaça já está sendo emitido glicerol. Ali, ou seja, o contato que aquela manteiga teve com a frigideira já alterou a qualidade, a estrutura daquela manteiga. Ou seja, já não é mais manteiga, já está mudando totalmente a estrutura dela. O problema é que o glicerol, quando você insiste em manter ele em temperaturas altas, ele se transforma num outro composto chamado acroleína. Meu amigo, é a Chernobyl dentro do seu corpo, tá? É um radical livre extremamente agressivo, um potencial cancerígeno surreal, tá? Então, nada de você utilizar esses óleos aí que o pessoal fica jogando no senso comum para submeter a temperatura, tá? Não use óleo de coco, não use óleo de cártamo, óleo de canola, banha, pelo amor de Deus. Minha avó falou que banha é saudável. Minha avó também falava que tinha ferro no feijão e não tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns conhecimentos empíricos, tá? E às vezes a gente tem uma deturpação de como utilizar esses óleos, tá? Não tô falando pra você não usar, tô dizendo que o problema é a temperatura, tá? Bruno, mas aí o que eu vou usar? Preciso cozinhar, né? Se eu não usar um óleo, vai grudar tudo na minha panela, na minha frigideira, sei lá o que seja. O básico, óleo de soja, tá? O óleo de soja, ele é o que tem o maior ponto de fumaça. Ele consegue sustentar as maiores temperaturas. Olha só, se você for falar do óleo de soja, ele sustenta 240 graus. Vamos falar aqui, por exemplo, do óleo
Vamos falar da manteiga, que eu estava falando agora há pouco. Sustenta 176 graus, bem menos temperatura. O óleo de coco, 176 graus também. O óleo de canola, 204 graus. Óleo de amêndoas, 221. Você vê que aqui já está mais próximo do óleo de soja, né? Mas parece só 20 graus. Faz muita diferença, tá? Porque quando você alcança aquela temperatura, você às vezes cria uma longevidade maior com o consumo daquele óleo. Tem óleos que inclusive você consegue reaproveitar. O óleo de soja em alguns casos é isso. Tá? Às vezes você está reutilizando aquele óleo pela segunda, terceira vez e ele não está em ponto de fumaça ainda. O azeite, 210 graus. Então, quer fazer processo de cocção, quer utilizar em questões alimentares saudáveis, tá? Então, não que você não possa usar o azeite e a manteiga, tá? São princípios gastronômicos, tornam o gosto do alimento muito mais atrativo, mas é importante você ter consciência da emissão de glicerol e acroleína quando submetido e ultrapassar essas temperaturas, tá certo? Bom, dica de hoje era essa, super básica, tá? Se essa informação de alguma forma foi importante para você, considere deixar o like, se inscrever e deixa aí também nos comentários sugestões de assuntos para que eu possa trazer para vocês, tá? Como eu falei, eu estou com uma meta bem agressiva de cumprimento de vídeos e se vocês puderem colaborar com assuntos eu ficarei imensamente agradecido, tá bom? Forte abraço, tudo de bom.